proclamemos a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Com alegria aclamemos a palavra do Senhor. Reverendíssimo Padre Cristiano, pároco da nossa querida paróquia do Senhor Bom Jesus de Niterói, que com muito amor e carinho apacenta esta comunidade de fé. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, como é bom estar aqui aos pés do bom Jesus para louvar a Ele e agradecer a Ele por todos os benefícios que Ele nos concede com amor. Quando nos reunimos ao redor do altar e da palavra de Deus, nós somos inflamados pelo amor de Cristo, o mesmo amor compassivo que fez com que Ele olhasse para aquele homem que estava enfermo, acometido pela lepra, e o curasse. Para que nós compreendamos a profundidade do texto que acabamos de escutar, do Evangelho de São Marcos, precisamos entender um pouco como era a cultura do tempo de Jesus a respeito das doenças. Como o povo de 2000 anos atrás, na região de Jesus, se comportava diante da dor e dos sofrimentos físicos. Em primeiro lugar, as doenças não são apenas um dado biológico. Nós vivemos as doenças num sentido sociocultural também. Basta percebermos o modo como lidávamos com algumas doenças há algum tempo atrás e como nos relacionamos com algumas enfermidades hoje. Antigamente, quando havia pouco recurso, algumas doenças nos causavam medo e, por preconceito, nos afastávamos de algumas pessoas. Mas os recursos foram aumentando, a conscientização foi aumentando e assim conseguimos lidar
com algumas doenças sem os mesmos medos e sem os mesmos preconceitos. A própria lepra, até pouco tempo atrás, era tratada com grande preconceito por parte das pessoas, de modo que aqueles que eram considerados leprosos eram colocados em lugares isolados, em lugares distantes, de modo que ninguém os visitava mais, de modo que essas pessoas ficavam ali, talvez até morrer. Contudo, aquilo que nós preconceituosamente hoje chamamos de lepra, não é o mesmo que as pessoas do tempo de Jesus reconheciam como lepra. No tempo de Jesus, toda doença de pele que era persistente era considerada uma lepra. Assim como uma psoríase, alguma erupção que acontecia na pele, alopécia e até mesmo calvície. E sabe o que as pessoas faziam com aqueles que eram considerados leprosos? Faziam com que eles se afastassem de suas famílias, faziam com que eles se afastassem das cidades e por isso mesmo se afastassem da religião. Aqueles que eram considerados leprosos passavam nas ruas quando entravam numa cidade, o que era muito raro porque era proibido, ou quando se encontravam com alguém num caminho e gritavam bem alto: eu sou impuro, eu sou impuro. E ainda tocavam um sino para que ninguém se aproximasse. Vejam como era duro viver assim. Não obstante, se a pessoa era afastada de tudo e de todos, também não havia recursos para a própria alimentação. Essas pessoas viviam de uma grande mendicância e passavam muita fome e agonizavam de fome até morrer. Naquele tempo não havia INSS. Naquele tempo não havia previdência social. Naquele tempo, quem era pobre era deixado para morrer à míngua. Ninguém encostava nessas pessoas. Ninguém conversava com essas pessoas. Até que Jesus furou a bolha de uma sociedade preconceituosa. Até que Jesus furou a bolha de uma religião preconceituosa e tocou naquele leproso. Quanto tempo aquele homem passou sem ser tocado por ninguém? Quanto tempo aquele homem não passou no isolamento? O primeiro milagre de Jesus na vida daquele homem não foi o de curá-lo da lepra, mas foi o milagre de encostar nele. Porque alguém que o encostasse era considerado impuro pelos demais. Mas quando Jesus encosta naquele homem, não é Jesus que se torna impuro, mas é o homem que fica purificado. Quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus se depara com os nossos pecados não o atingem, mas nós é que somos perdoados de todo mal. Nós é que somos libertos das nossas falhas. Os judeus, naquele tempo, por causa de todas as regras rituais, eram proibidos de encostar em muitas coisas. Nos leprosos, nos sepulcros, em mulheres que estavam no seu período menstrual. Todas essas pessoas, lugares e objetos precisavam ficar longe. O sangue era motivo de impureza. Mas quando o sangue de Jesus nos tocou, nós não ficamos impuros. Mas foi exatamente este sangue que nos salvou e nos purificou. O grande milagre de Jesus em relação a nós
foi a nossa salvação. Porque Ele morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia para nos abrir as portas do céu. Mas o seu milagre em relação a nós não começa na sua morte, na sua ressurreição, mas começa mesmo na sua encarnação. Existe um ditado que diz que é impossível Deus pecar. Tudo é possível, mas Deus pecar não. Da mesma maneira, nos dias de Jesus, era impossível Deus descer a este mundo. Mas Jesus, assim então, rompeu toda a barreira e nos tocou com a sua encarnação. E quando foi elevado na cruz, conforme nos ensina o apóstolo São Paulo, aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus, que não se encarna e não vem ao nosso mundo, veio até nós e tocou a nossa humanidade. Deus, que não se mistura com a iniquidade, tocou até mesmo os nossos pecados sem se contaminar, para que nós fôssemos sarados. Sarados não só no corpo, mas também na alma. O profeta Isaías, a esse respeito, disse no capítulo 53 de suas profecias: Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele levava sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos pacifica foi colocado sobre seus ombros. E nas suas chagas, e nas suas feridas, nós fomos salvos. Nós fomos curados. O preço da nossa cura, o preço da nossa salvação, foi um sangue redentor, o sangue de um Deus que ama, o sangue de Deus que é amor. É por isso que São Francisco de Assis, meditando a paixão de nosso Senhor, chorava e soluçava, dizendo em voz forte: o amor não é amado, o amor não é amado. E repetia 1000 vezes: o amor não é amado. Aquele que nos amou a ponto de vir a nós. Aquele que nos amou a ponto de assumir a nossa vida em todas as coisas, à exceção do pecado. Aquele que levou sobre si as nossas dores e transgressões, não é amado. Aquele que foi condenado sem dever pecado e se ofereceu em nosso lugar, não é amado. Mas nem por isso Ele deixou de nos amar. Porque até na cruz, Jesus nos ensina. E ouso dizer que de todas as pregações de Cristo, a mais importante delas é a própria cruz. Porque Ele nos ensinou muitas coisas falando, mas Ele na cruz fez tudo aquilo que disse. E Ele continuou a nos amar, mesmo quando nós cuspíamos em sua face. Ele continuou a dizer: Pai, perdoai-lhes, quando nós o açoitávamos e o insultávamos infamantemente. Que nós, ao celebrarmos o bom Jesus, nestes encontros todos, possamos fazer nossos os encontros de Jesus. Aquele que veio a nós um dia, vem a nós também hoje, para encostar em nós. Muitas pessoas em nossos dias têm sofrido e adoecido por causa do isolamento.
porque têm se sentido sozinhas e abandonadas, porque há muito tempo não foram abraçadas. Jesus olha para você e para mim hoje com amor e compaixão e, antes de tudo, nos toca. E, antes de tudo, nos abraça. E o toque de Jesus é curador. Apenas este toque é suficiente para que voltemos à vida, para que nos sintamos amados e sejamos ressuscitados e reintegrados na sociedade, em nossas relações, em nossos afetos. Que esta novena, que este jubileu do Senhor Bom Jesus, não seja só mais uma festividade, mas seja um encontro verdadeiro com aquele que não teve medo de nós, com aquele que não teve nojo de nós, com aquele que faz com que a nossa mentalidade religiosa mude e não coloquemos sobre Deus a pecha dos nossos preconceitos, a pecha de atribuirmos a Ele a nossa própria maldade. Deus não se comporta assim. Deus é diferente. E Ele quer que nós também sejamos diferentes e iguais a Ele. O que faz com que o cristão se assemelhe a Jesus não são as vestes que usa. O que faz com que o cristão se assemelhe a Jesus não é estar distante, isolado dos outros, não é falar diferente, mas é amar como Ele amou. Ele assumiu tudo isso de uma forma tão radical que Ele também foi desprezado. Ele também foi considerado como que um leproso nos seus dias. Mas foi assim que Ele nos amou e nos perdoou dos nossos pecados. Ele não tinha beleza, era a escória, desprezado, homem das chagas e tristezas, nas dores experimentado. Nossos crimes e pecados sobre seus ombros Ele tomou. Por nossas culpas foi castigado, todo o seu sangue derramou. Por suas chagas fomos curados, suas feridas nos libertaram. Pelo seu sangue vem a eterna salvação. Por suas chagas, por suas chagas fomos curados.
seu sangue tem a eterna salvação. O amor não é amado. Fiquemos em pé, meus irmãos. Vamos cantar que em suas chagas nós fomos curados, que suas feridas nos libertaram e que no seu sangue nós temos eterna salvação. E vamos nos comprometer a amar o amor, a amar este Deus amante nas nossas relações, no contato com as pessoas, destruindo todo vínculo de preconceito, todo vínculo de maldade, sobretudo aqueles que são atribuídos a Deus, porque Deus não tem nojo de nós. A religião de Jesus não segrega as pessoas, porque assim ele mesmo disse: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Por suas chagas, estendendo as mãos, fomos curados. Suas feridas nos libertaram. Pelo seu sangue tem a eterna salvação. louvado seja o Senhor bom Jesus.